Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite. Hoje, quinta-feira, nós vamos, deixa eu arrumar aqui, quinta-feira nós vamos dar sequência aos comentários dos vários artigos do Código Penal. Hoje eu começo um artigo importantíssimo, crime de estelionato. Quem presta concurso sabe, despenca estelionato, prova para delegado, prova para juiz, prova para promotor, prova para defensoria pública, exame da OAB. O crime de estelionato não cai, despenca, todo mundo sabe disso. Por isso que este crime, um crime com vários parágrafos, vários incisos, ele vai nos obrigar a gravar vários vídeos, né? Então, boa noite para absolutamente todo mundo, Brasília, Recife, Assis, Espírito Santo, Trindade, Pernambuco, Arapiraca, Alagoas, Belo Horizonte, muita gente já, né? Pessoal de Goiás. Mando um abraço para minha mãe, Márcia, um abraço para sua mãe, Márcia, Mossoró, Macaé, Manaus, Angra dos Reis, daqui, Cambé, Criciúma, Paraná, Palmas, segunda-feira eu vou estar aí em Palmas, Tocantins, hein, segunda-feira eu tô aí, Itapira, Divinópolis, Goiás, Mato Grosso do Sul, tá aqui, que legal, São Paulo, capital, muito bom, Catanduva, Charqueadas, Rio Grande do Sul, Cuiabá, Resende, Duque de Caxias, São Lourenço, Salvador, Brasil inteiro nessa porra. Vamos lá, Polinésia Francesa, não é possível. Polinésia Francesa, olha só a Feira de Santana. Então vamos diminuir, que eu já falei oi para muitas cidades nesse Brasilzão. Aí o André de Santarém, um abraço para o André de Santarém. André, o doutor André, o nosso juiz de Santarém, não é isso? É isso mesmo, André, você faz assim, se você eu não vi, foi muito rápido, eu não consegui ver. Por gente de Portugal, eu morei em Portugal 5 anos, maravilha, um abraço para Érica, Érico, virei delegado graças às suas aulas, obrigado, acho que é Érico, passa muito rápido o nome de vocês, eu não consigo ver. Bom, vamos lá, pessoal. Lisboa, morei em Lisboa, estudei num colégio chamado Rainha Dona Amélia em Lisboa, conhece? Não? Demais, Lisboa é muito bom. Vamos diminuir um pouquinho e eu vou começar as dicas a respeito do artigo 171 do Código Penal. O artigo 171, como eu já disse, pune o delito de estelionato. O 171 caput anuncia ser crime punido com reclusão de 1 a 5 anos, obter para si ou para outro em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Repito, a pena é de 1 a 5 anos. Pessoal, nós estamos diante de uma infração de médio potencial ofensivo. O que significa isso? Significa, sendo de médio potencial ofensivo, é possível para o crime de estelionato o benefício da suspensão condicional do processo. Então, estelionato, na modalidade fundamental, sem qualquer causa de aumento agregada, a pena mínima é de 1 ano, admite suspensão condicional do processo. Entendeu isso, professor Luiz Melo e galera? Tranquilo? Não é sursi, cuidado, eu estou falando que admite suspensão condicional do processo. Eu não estou falando do sursi, artigo 77 do Código Penal. Eu estou falando da suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099/95. Tá ok? De médio potencial ofensivo. Tá ok? Agora vejam, preste atenção. O sujeito ativo do estelionato. Crime de estelionato pode ser praticado por qualquer pessoa. É um crime comum. Crime comum que não exige, repito, qualidade ou condição especial do agente. Quanto ao sujeito ativo, não tem muita dificuldade. A coisa pega no sujeito passivo. Por quê? Porque o sujeito passivo, deixa eu só fazer um parênteses aqui, ó. Você que está chamando o artigo 89 da Lei 9.099 de sursi processual está cometendo um equívoco. Eu sei que a doutrina comete às vezes esse equívoco. Sursi é uma coisa, suspensão condicional do processo é outra. Por que eu não posso chamar o artigo 89 da Lei 9.099/95 de sursi processual? Porque no sursi
que adota o sistema franco-belga, o beneficiário ele é reconhecido culpado e condenado, enquanto que na suspensão condicional do processo ele sequer é reconhecido culpado. É falta de técnica chamar o artigo 89 da Lei 9.099/95 de sursi. Repito, o sursi, artigo 77 do Código Penal, trabalha a suspensão condicional da execução da pena. Tem reconhecimento de culpa e condenação. Já o artigo 89 da Lei 9.099 segue o princípio do nolo contendere. Sequer tem reconhecimento de culpa. Se ele cumprir as condições, não extingue pena, porque não teve pena, extingue punibilidade. Tá ok? Então, fechando parênteses, eu comentei que o sujeito ativo do crime de estelionato é comum. Sujeito ativo é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Já o sujeito passivo também é comum, mas merece atenção. Por quê? Porque o sujeito passivo do estelionato tem que ser alguém capaz. O sujeito passivo tem que ser capaz. A vítima tem que ter capacidade para ser iludida. Se você praticar fraude contra a vítima incapaz, o crime não é do artigo 171 do Código Penal, mas sim do artigo 173, abuso de incapazes. Eu vou repetir. O crime de estelionato, a vítima é comum, qualquer pessoa pode ser vítima, desde que tenha capacidade. Se você abusar de um incapaz, praticar a fraude contra o incapaz, o crime deixa de ser do artigo 171 e passa a ser do artigo 173 do nosso Código. Observe também que a vítima do estelionato tem que ser pessoa certa e determinada, ou pessoas certas e determinadas. Se o agente pratica fraude contra pessoas incertas, indeterminadas, eu estarei diante de crimes em regra contra a economia popular. Artigo 2º da Lei 1521 de 51. Eu vou repetir. Vejam, eu falei que a vítima do estelionato deve ser qualquer pessoa capaz. Se incapaz, e o artigo 173 fala de incapacidades, o crime é de abuso de incapazes. Tá ok? Agora, o 171 exige também vítima certa e determinada, ou vítimas certas e determinadas, no caso de pluralidade de vítimas. Se o agente praticar fraude, buscando enganar vítimas incertas, indeterminadas, isso não é estelionato. Por quê? Porque não tem uma vítima precisa. Isso é crime contra a economia popular. Rogério, me dá exemplo? Vou te dar exemplo. Então preste atenção que eu vou te dar exemplo. Tudo que vocês estão escrevendo eu vi, calma que eu vou tentar responder. Vou te dar um exemplo. Você toma um táxi. E o taxista, ele adulterou o taxímetro. O taxista adulterou o taxímetro. Então ele cobrou pela corrida mais do que você deveria pagar. Você pagou mais do que efetivamente deveria ser pago. Isso é estelionato? Não, isso é crime contra a economia popular, porque ao adulterar o taxímetro, ele não emprega uma fraude visando pessoa certa e determinada, mas qualquer passageiro que entrar naquele carro. A fraude visa vítimas incertas e indeterminadas. Te dou um outro exemplo. Olha só, te dou um outro exemplo.
Você vai num posto de gasolina abastecer seu veículo. E o dono do posto, ele adulterou o medidor da bomba de gasolina. Então, no medidor, aparece que ele colocou 50 litros no seu carro, quando na verdade ele só colocou 40 litros. Você pagou por 50 litros, mas ele só colocou 40. Aquela fraude não visou você, pessoa certa e determinada. Visou qualquer pessoa que fosse até o posto abastecer seu veículo. Vítimas incertas e indeterminadas. Isso é crime contra a economia popular. Pô, Rogério, então, como é que fica a história da adulteração de combustível? É crime contra a economia popular? Não, pera um pouquinho. A adulteração de combustível tem crime específico. A adulteração de combustível configura o artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.176 de 91. Então, não vão confundir a alteração da bomba, crime contra a economia popular, com a adulteração do combustível. A adulteração do combustível, eu tenho um crime específico, é o artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.076/91, crime, aliás, de competência da Justiça Estadual, salvo se houver a demonstração de algum interesse de bens e serviços da União, tá ok? Então, demos dicas muito importantes a respeito do sujeito passivo do estelionato. Eu vi alguém perguntando aí, pessoa jurídica pode ser vítima de estelionato? Claro, o STF já decidiu que a vítima do estelionato é tanto a pessoa que sofre a lesão no seu patrimônio, quanto a pessoa contra quem o agente empregou a fraude. Eu posso empregar a fraude contra você e lesar o patrimônio de fulano. Os dois são vítimas, você que caiu na minha fraude e fulano que foi lesado no seu patrimônio. E pessoa jurídica pode ser vítima de estelionato. Tá ok? Joia? Pessoal, eu tô vendo alguém aqui falando, a lei não é a lei 8.137, a lei 8.176 de 91. A adulteração de combustível é a lei 8.176 de 91. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Vamos falar de estelionatos em pelo menos, eu tive aqui dividindo o assunto em pelo menos 6 vídeos. Tá ok? Aqui querendo, Rogério, a incapacidade que você fala do Código Civil. Não. Cuidado que o direito penal não está muito atrelado à capacidade ou à incapacidade do direito civil. Eu falei que o juiz vai aquilatar o caso concreto. Tá ok? Obrigado novamente pela atenção de todos. Amanhã, sexta-feira, eu vou tentar gravar um Periscope. Se eu não conseguir, aí a gente deixa para a semana que vem. Eu repito que segunda-feira estarei em Palmas, Tocantins. Quero ver a galera da região de Palmas indo lá prestigiar, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.